Boa noite a todos. Boa noite, Carlos Alexandre, que está Boa, conosco hoje para fazer a palestra. boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à palestra aqui da Suave Caminho, hoje, domingo. Nós vamos ter o nosso irmão, Carlos Alexandre, que é da Casa do Caminho, lá de Macaé, que vai fazer a palestra para a gente essa noite. Deixa eu só pegar o título aqui, que a gente não está aparecendo o título completo aí. É a influência dos mentores espirituais em nossa vida, o que Chico Xavier diria. Isso Então, a aí. palestra é muito interessante, né? Falando dos nossos mentores espirituais. E, para começar, nós vamos fazer a leitura de uma página que hoje foi selecionada do livro No Portal da Luz, de Emmanuel, né? Psicografia por Chico Xavier. E o título da página é Espíritos Benfeitores. Encontrarás espíritos benfeitores que te instruirão no dever a cumprir. Imperioso, porém, compreendas que, se eles te oferecem um rumo, a ti pertence a caminhada. A luz que te amplia a visão não te furta o serviço dos pés. Faze-te, sobretudo, instrumento deles, para que, em te auxiliando, possam igualmente agir em auxílio de outros. Prepara-te a ser mais útil. Se percebeste a luz da nova revelação, podes efetivamente estendê-la. Serás apoiado na medida que prestes apoio. Dá e receberás. Aprende sem delonga que o emissário do Senhor, quanto mais perto do Senhor, mais compreende e mais ama. Deixa que a caridade constante e ardente se te irradie do coração. O amor e a felicidade são herança de todos os filhos de Deus. Mas se o remédio é particularmente endereçado ao enfermo, a maior proteção é devida ao mais fraco. Os enviados da providência concedem-te as bênçãos da providência, no entanto, esperam que saibas distribuí-las. Eles querem abençoar com os teus sentimentos e operar com as tuas mãos. Acolhem-te no regaço, a feição dos pais amorosos que almejam retratar-se nos filhos. Anseiam de tal modo pela edificação do reino de Deus no mundo, que se esforçam para que estejas neles, tanto quanto eles estão em ti. À vista disso, não te digas inútil. Melhora-te e serve. Felicidade é troca. Amor é fusão. Os mensageiros divinos aspiram a permutar as forças deles com as tuas, na recíproca transfusão de ideias e esperanças, a fim de que os céus desçam à terra e a terra se eleve aos céus. Bem, então vamos fazer a nossa prece inicial, né? Elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai maior, ao nosso amado Mestre Jesus, aos mentores da Casa Espírita Suave Caminho, aos nossos anjos guardiães, agradecendo primeiramente a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. Que a espiritualidade amiga de luz que está aqui presente conosco possa intuir o nosso irmão Carlos Alexandre, para que ele possa transmitir com clareza e serenidade tudo aquilo que ele preparou para o estudo dessa noite, para que possamos refletir um pouco mais sobre tudo que o Mestre e a doutrina espírita vem nos ensinando há tanto tempo. Fica conosco, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, para que possamos ter um estudo abençoado, cheio de luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite novamente a todos que chegaram aí, né? Dando prosseguimento, então, vou passar a palavra para o nosso amigo Carlos Alexandre,
Carlos, se você quiser se apresentar um pouquinho mais para as pessoas, tá bom? Eu vou sair um minutinho, qualquer Ah, coisa legal. eu volto. Tá legal? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de fazer Joia. a palestra dessa noite. Tá, eu que agradeço. Se precisar intervir alguma coisa, é só entrar de volta aí, Tudo bem, tá? estarei aqui. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu sou Carlos Alexandre, sou espírita há 48 anos, nasci no berço espírita, sou médico há 25 e sou trabalhador da Casa do Caminho aqui de Macaé. E queria agradecer o convite que a Suave Caminho fez para mim mais uma vez, para a gente estar aqui conversando sobre algum assunto relacionado ao espiritismo, né, que é sempre muito bom, sempre nos traz ideias novas, às vezes coisas que já falamos lá atrás, quando a gente relê o assunto, vê com tem uma ideia diferente, um ângulo diferente, mas sempre são assuntos importantes na nossa caminhada. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a influência dos mentores espirituais na nossa vida, né? E trazer no final da palestra, na segunda parte, o que Chico diria para nós, né? Já que ele experimentou essa influenciação do seu mentor principal, que foi Emmanuel, de modo bastante intenso na caminhada dele. Então, para a gente começar, mentor é um indivíduo mais experiente, é um guia que auxilia uma outra pessoa. Então, às vezes, os mentores são chamados de guias ou mestres. Então, seria uma pessoa que tem uma experiência maior numa determinada área de interesse que alguém esteja querendo conhecer. E essa pessoa, esse mentor, ele está disposto a dividir o conhecimento dele com aquele que está interessado em aprender, né? Então, ele vai orientar o outro, ou através da prática, ou através de um estudo, ou através de uma conversa, né? Isso acontece na nossa vida, no dia a dia, é natural. Desde a nossa infância, os nossos primeiros mentores ou tutores são os nossos pais, né? Eles que nos ensinam a engatinhar, a falar, depois a fazer as necessidades no vaso, né? Geralmente faz na fralda, depois passa para o vaso, que é uma época difícil, o desfraldamento da criança, o defraudamento. Depois nos ensina a falar, e assim vamos caminhando. Depois entramos na escola, e aí recebemos orientação de um novo mentor agora, que é o professor, que vai trocar a experiência dele com a gente, né? E assim vamos caminhando em todas as atividades do nosso dia a dia. No trabalho, para a gente pegar a experiência numa área que a gente está começando, a gente geralmente pega orientações com alguém mais experiente, que funciona como um orientador ou um tutor e pode ser chamado de mentor. E hoje, na atualidade, a gente vê agora, na pandemia, ficou bem flagrante esse acontecimento da mentoria, né? Em diversas áreas tem, nas redes sociais. Até mentoria de relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, mentorias sobre plantas, sobre músicas, sobre diversas atividades. As pessoas que têm um conhecimento, que estudou, se preparou mais para um determinado assunto, acaba funcionando, né, ajudando outras pessoas que têm interesse. Então, como é uma atividade natural ao longo da nossa encarnação, né, é um acontecimento natural, a nossa parte espiritual não pode ficar de fora, né? Então, Deus, na sua grandiosa bondade, nos favorece com a presença dos nossos mentores espirituais. Então, o que é um mentor espiritual? É um espírito, também podemos chamar de espírito protetor, espírito amigo, espírito familiar, espírito simpático, guia espiritual, anjo da guarda. Então, a gente vê que desde lá da infância, essa ideia de a gente ter alguém nos protegendo, nos amparando, essa ideia já é muito trazida, né? A gente sempre, desde criança, a gente ouve falar no anjo de guarda, que o seu anjo de guarda te proteja,
né? Tome cuidado, que você vá protegido pelo seu anjo de guarda. Então, essa presença de um espírito amigo que está a nos orientar no caminho, ela é já falada há muito tempo na nossa vida, e ela realmente é verdadeira. E esse espírito que fica designado a nos acompanhar, às vezes ele é designado, mas na maioria das vezes esse espírito pede para fazer isso, porque é um espírito simpático a nós, é um amigo ou um familiar na nossa família espiritual, e que ele assume esse compromisso de nos ajudar a evoluir. Então é como se ele fosse um pai a conduzir um filho, um professor a ensinar um aluno, ou um tutor que vela pelo seu tutelado. Então é um irmão que tem mais experiência a orientar um outro que tem menos experiência. É como se fosse o irmão mais velho. Então essa presença dos mentores, ela é verdadeira, ela é constante na nossa vida, e a gente pode tirar proveito desse acontecimento, né, para que a nossa caminhada seja mais fácil. Então, quando a gente vai no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, fala muito dessa atuação dos espíritos, desse intercâmbio entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, que somos nós, nessa vida agora. Então, esse intercâmbio, o Espiritismo mostra que ele é natural, ele é frequente, né? Em todas as esferas da sociedade a gente tem, na classe baixa, na classe alta, na classe média, né? Nos religiosos, até mesmo nos que não acreditam em Deus, a espiritualidade ela está acontecendo. A mediunidade está acontecendo. Esse intercâmbio, né, entre a ação dos espíritos na nossa vida. Então, Kardec, quando teve acesso a esse conhecimento de que teriam espíritos nos ajudando, ele começa a traçar algumas perguntas que eu vou trazer aqui para vocês, e para poder compreender esse fenômeno, de quem era esse anjo guardião ou esse amigo. Então, na questão 489 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E a resposta que vem é sim, o irmão espiritual. É o que chamais de bom espírito ou o bom gênio. Então, foi dada uma resposta direta de que sim, existe um espírito que, desde que a gente vem para reencarnar, já existe uma preparação, geralmente pela sintonia que esse espírito tem conosco, né? E ele se propõe a nos acompanhar ao longo da nossa jornada. E essa companhia, essa ajuda, ela é tão importante que diversos momentos da nossa vida a gente recorre, mesmo sem saber, e aproveita, mesmo sem saber, dessa ajuda, né? Então, lá na programação da gente reencarnar, tem um espírito que é designado para, você vai acompanhar o Carlos agora nessa encarnação. E como somos espíritos amigos, isso facilita muito, né, essa ajuda, porque esse espírito, a gente já convive comigo há algum tempo, antes de eu nascer, e ele já sabe como eu sou, e já está programado junto comigo qual é a minha missão, qual é a minha linha central dessa encarnação. Então, eu vim nessa encarnação, por exemplo, para diminuir a vaidade, diminuir o orgulho. Então, ele já sabe também que esse é a minha meta principal. E aí ele vai me ajudar sempre que for possível nessa tarefa da gente evoluir. Na questão 491, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a missão do espírito protetor? E aí a resposta vem: é a missão de, como um pai com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos e consolá-lo nas suas aflições, sustentando a sua coragem nas provas da vida. Então, esse espírito, ele, além de nos ajudar, está ao nosso lado, dando orientações, através da intuição, através da tentativa de falar no nosso ouvido, né? Não vá por aí, não faça essa escolha,
ele, quando vê a gente errando, ele também está pronto a nos abraçar e nos acolher, dando coragem para a gente avançar de frente aos infortúnios da vida. E aí continua Kardec na 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento? Aí o espírito verdade responde, desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espiritual, e mesmo através de numerosas encarnações corpóreas. Olha que interessante, o espírito protetor, o nosso mentor, ele já vem com a gente nessa encarnação desde o nascimento. Quando desencarnamos, ele é o primeiro espírito que está ali para nos receber, né? E no plano espiritual, vamos fazer atividade juntos, ou vamos para cursos, ou vamos para, se a gente precisar ir para um hospital espiritual, ele estará nos acolhendo, né? E às vezes esse intercâmbio, essa troca é tão importante que ela vai por diversas experiências, diversas encarnações, ou porque a gente não teve êxito naquele programa, e aí o espírito protetor, o mentor espiritual, está disposto a vir, vamos mais uma encarnação, tentar vencer esse defeito seu. Ou porque a gente teve êxito, e aí ele fala, opa, esse degrau a gente já superou, vamos para um próximo agora. Então são espíritos que estão sempre dispostos aí a nos acompanhar, dependendo da necessidade, às vezes por longas e sucessivas vidas, né? E é o caso, por exemplo, que a gente vai falar mais à frente, de Chico Xavier e Emmanuel, que estão juntos há bastante tempo. Na questão 499, continua Allan Kardec, ele pergunta o seguinte, o espírito protetor está constantemente com o protegido? Essa era uma dúvida que eu sempre tive também. Já que eu tenho um anjo de guarda, ele está comigo o tempo todo? Coitado, não está. Graças a Deus ele está salvo dessa tarefa de estar comigo 24 horas. Então, ele, como em toda atividade no plano espiritual, toda vida no plano espiritual, tem diversas outras atividades. Então, ele tem cursos, ele tem tarefas a serem cumpridas, às vezes em câmara de retificação, às vezes ir no umbral, ajudar. Ele tem outras tarefas, não é somente a tarefa de estar junto com a gente. Então, ele faz as atividades deles, mas nos momentos que nós precisamos e que a gente pede socorro, ou nos momentos que a gente está com alegria e a gente quer comemorar, eles, com essa ligação, como é muito forte, de mentor e do tutelado, eles automaticamente chegam até nós, em especial nos momentos de dificuldade, né? E em determinados momentos que são importantes, de importantes acontecimentos na nossa vida, eles já estão, às vezes, antes daquele acontecimento surgir, né? No aparecimento de uma doença ou na proximidade da desencarnação. Eles sempre se aproximam e estão ali a nos ajudar, mas não é o tempo todo, né? Porque é igual famílias, né? A gente convive com a nossa família, mas a gente não fica 24 horas com a família. A gente tem atividade de trabalho, tem atividade de escola, vai na rua. Então é importante a gente ter essa vivência individual e compartilhada com as pessoas, mas a gente não precisa estar 24 horas com a nossa família. A mesma coisa com o mentor, né? O mentor ele está a nos ajudar, ele não vai fazer as coisas para a gente. Então ele não precisa estar, ele não vai viver a minha vida. Ele tem a vida dele e faz parte da vida dele essa tarefa de me auxiliar. Então, quando eu preciso, a gente vai chamar através da oração, através de um pedido, e essa ligação, como é muito forte, ele vem, na maioria das vezes, vem rapidamente. Continuando ainda no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 501, por que a ação dos espíritos na nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não fazem de maneira ostensiva? Essa pergunta também já me fiz algumas vezes, né? Poxa, meu mentor podia ter me ajudado aqui, por que ele não apareceu e me falou o que fazer? Porque a função da gente evoluir é nossa, né? Esse trabalho, essa transformação é pessoal. Não adianta alguém vir para mim e falar, faça isso, faça aquilo. A função do mentor é dar
ajuda, mas ele respeita a nossa escolha, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, né? E ele não deve interferir de modo a ele executar uma tarefa, porque aí a vida não é mais a minha, é a vida dele. Então, essa atividade de evolução, de melhoramento moral, melhoramento espiritual, emocional, não é alguém falando para mim, vai por ali, desculpe fulano, perdoe o outro, não brigue com esse, agora vai lá de caridade. Não, a gente não é mais bebê, né? Uma babá que faz tudo, que eu choro e vai botar a comida na boca. Não, o mentor espiritual está ao nosso lado, nos dando dicas e nos acolhendo quando a gente falha. Então, a resposta dos espíritos é: se contasseis com seu apoio, não agirias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Né? É a mesma coisa, por exemplo, com um psicólogo. Tem algumas pessoas que vão no psicólogo e falam: eu fui no psicólogo, nada disso aí, não seria mais livre-arbítrio, exatamente. Eu vou no psicólogo e o psicólogo vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Não, o psicólogo vai te ajudar a você encarar um determinado acontecimento e vai te ajudar a resolver. O que você vai fazer com esse acontecimento? Ele não vai te dar resposta. Faça isso, responda isso, use essa palavra. Não. É a mesma coisa o mentor espiritual. Ele está ao nosso lado. Ele não está na nossa frente ou dentro de nós tomando as decisões. As decisões cabem a gente. Porque aí, a coisa que é mais respeitada, como a Nadezhda colocou aí, é o nosso livre-arbítrio. Então, se o mentor interfere, ele aparece na minha frente e fala: Carlos, agora converse com fulano e vai lá e aceite aquele acordo que ele está te propondo. Aí deixa, meu livre-arbítrio acaba. E aí a minha evolução já não mais vai ser resultado do meu esforço. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente evolua com o nosso sacrifício, com a nossa vontade, com as nossas escolhas. Continuando, Kardec pergunta: o espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua própria felicidade? A resposta é: sofre com seus erros e os lamenta. Mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Então, o mentor espiritual, lógico, ele fica desapontado, ele sofre, fica triste quando a gente falha. Né? A mesma coisa a gente tem com os nossos filhos ou com os nossos alunos. Você dá uma aula para um aluno e vai fazer a prova, o aluno tira um 0 na prova. A gente fica triste, né? Porque a gente torcia por aquele aluno, por esse tutelado, e o tutelado não conseguiu. Só que o mentor espiritual, como ele está no plano espiritual, quando voltamos para a pátria espiritual, a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender o todo se aumenta. Então, fica mais fácil para o mentor, apesar de ver o seu ajudado falhar, ele sabe que em determinado momento, mais à frente, ou numa outra encarnação até, ele conseguirá, com mais bagagem espiritual, com mais esforço, ele vai conseguir passar por aquela dificuldade. Né? Então, ele sofre, mas não se culpa, até porque a culpa não é dele, e também vai saber e ficar na expectativa de que, calma, esse meu tutelado a gente vai conseguir, a gente avançou um pouquinho, vamos sentar mais lá na frente. Márcia, exatamente, concordo com você, não há evolução sem o esforço pessoal. Né? Cair tudo do céu, que vantagem tem? Se fosse assim, Deus não ia criar tantas moradas na casa dele. Ia botar uma morada maravilhosa e deixar todo mundo de bem, né? Numa boa. Não é isso. A gente não sabe o motivo, mas o que tem que acontecer é a evolução pessoal. Marcelo colocou que o mentor intui e seguir ou não a intuição é resultado da nossa escolha, exatamente. Quando a gente tem essa capacidade mais apurada de ouvir a ideia, é mais fácil. Então, cabe a nós trabalhar isso dentro de nós, a nossa mediunidade ou a nossa capacidade de perceber o que o mentor está querendo nos mostrar, porque vai ser mais fácil a caminhada.
Mas não é o mentor aparecer na minha frente e dizer, faça isso, faça aquilo. Kardec continua na questão agora 505, ele pergunta, quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o nosso espírito protetor? A resposta é sim, pois frequentemente já conhece antes da vossa encarnação. Então, o primeiro que vai acolher a gente naquele momento embaraçado, confuso que a gente tem da desencarnação, é o mentor. Ele vai estar lá pertinho da gente. A gente não precisa saber o nome, a gente não precisa saber o rosto dele ou dela, mas a afinidade é tanta ao longo da vida, e talvez de outras vidas lá para trás, que quando a gente perceber a presença dele, a gente já vai lembrar que é esse espírito amigo que não me ajudou tanto, que torceu por mim, né? E que estava juntinho comigo desde do meu início. Então, é possível. Mostrando para a gente, isso é interessante, né? Que a gente nunca está sozinho. Por mais que a gente fique, às vezes, longe de pessoas encarnadas, em torno de nós, sempre tem espíritos, e aí amigos ou não amigos, vai depender de como é que eu acolho, né, essas vibrações ou essas presenças. Kardec continua na 506. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados mentores espirituais entre os da classe média? Essa é uma pergunta que também a chave muita gente confunde, né? O mentor espiritual é um ser puro, é um espírito iluminado. Talvez os mentores de Chico Xavier, de Divaldo, né, de tantos outros vultos do espiritismo, podem ser realmente espíritos superiores. Mas de nós, réis mortais, que aqui estamos nessa caminhada, os nossos mentores são parecidos com a gente, só que eles têm uma elevação maior do que a nossa, elevação moral e elevação cultural. Não adianta ter um tutor meu que é moralmente inferior a mim, né? Então, o tutor é aquele que tem mais conhecimento, mais experiência. Então, a resposta dos espíritos é: o mentor pode ser da classe média? Pode, mas a proteção que o mentor dá, né, supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais, concedidos por Deus. Então, é um espírito que tem uma capacidade moral maior do que a nossa, mas também são espíritos ainda devedores, ainda com erros a serem corrigidos, né, com missões a serem cumpridas, incluindo a missão de nos tutelar, né? Mas não esperemos, isso tem até um vídeo aqui que eu tinha separado, mas a gente não conseguiu colocar, em que o espírita tem muito isso, né? Eu sou espírita, sou palestrante, eu escrevo livro, eu psicografo, então meu mentor é mentor top. Deve ser um espírito puríssimo. Não, às vezes é um espírito da mesma evolução que a nossa, só que um pouco além, para poder ter a capacidade de nos conduzir, de nos ajudar. Na questão 511, a pergunta também é interessante, ele faz o seguinte, Kardec, ó, pergunta o seguinte: além do espírito protetor, existe um mau espírito também ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe proporcionar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Essa é uma outra ideia que a gente tem desde criança, né? Fica o diabinho falando de um lado e o anjo falando do outro. E aí, o que eu escolho? Na verdade, não tem a resposta dos espíritos ligação, não é bem o termo, com o espírito mal. Mas quando um deles se liga ao indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele que o homem se entregar. Então essa presença ao nosso lado vai ser de um espírito amigo, ou de um inimigo, ou de um espírito bagunceiro, que não quer ver a nossa evolução, dependendo do que eu acolho. E aí depende de como é que eu estou andando no meu dia a dia, como é que estão meus pensamentos, porque as minhas ações, os meus pensamentos, eles são projetados na minha aura. E aí a minha aura pode estar clara, brilhante, já se eu estiver ligado ao bem. E pode estar com uma cor mais escura, com um tom menos potente, mais opaco, se eu estiver tendo uma vida desregrada. E aí os espíritos obsessores ou espíritos ainda mal intencionados vão se aproveitar daquela minha vibração, vão chegar perto de mim, vão falar, vão me induzir a alguma coisa. Geralmente eles
ficam insuflando, estimulando os nossos próprios defeitos. Então, se eu sou orgulhoso, ele fica falando isso, você é muito bom, não dá ideia para o outro, não, a sua ideia sempre é perfeita. E aí a gente acolhe aquilo ou não. Então, essa companhia, ela depende de quem eu resolvo escutar. A mesma coisa na vida. Quando a gente está caminhando, né? E aí vem pessoas te dar bons conselhos, outras maus conselhos, te convidar para uma coisa ou outra, e aí a gente acaba escolhendo para que lado a gente vai. Então, o espírito protetor está sempre ao nosso lado, sempre tentando nos puxar para o bem. E outros podem estar tentando nos desviar do caminho. Agora, o que eu vou fazer? Né? A afinidade que eu vou manter vai vir da minha escolha. Né? E aí, a gente pode traçar um pouquinho, o Livro dos Espíritos fala muito desse intercâmbio, né? Dos espíritos desencarnados e nós. E aí, nessas perguntas que Kardec fez, já deu bastante para a gente pensar nas características dos mentores. Então, como é que seriam esses mentores? Primeiro, não estão disponíveis ininterruptamente para a gente. Eles têm outras tarefas, mas quando a gente pede ajuda, eles vêm. Então, se aproximam quando nós chamamos. É o famoso orai e vigiai. Estamos em apuros, vamos orar. Né? Vigiemos para não fazer bobagem. E entramos num apuro qualquer, oremos que o nosso mentor vai chegar. Os mentores tentam nos sugerir a melhor escolha, mas sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Sempre. Isso é um pilar capital na lei divina. A escolha nossa própria, ela é respeitada. E aí o que a gente tem que lembrar é o que eu vou colher das minhas ações, das minhas escolhas, né? Mas elas são respeitadas. Os mentores são dos mais variados graus de evolução, porém são mais adiantados do que os seus tutelados. Ok. Não são de linhagens específicas de acordo com a nossa crença religiosa. Isso é outra coisa interessante também. Ah, eu sou da Umbanda, então meu mentor é um caboclo, é um preto velho? Não necessariamente. Né? O espírito pode estar ao nosso lado, pode se apresentar com outra vestimenta, ter outro gosto que não a religião da Umbanda. Ou um católico, o mentor dele vai ser um padre, vai se apresentar como um padre, como uma freira, também não. Então eles não têm não existe essa característica de eu sou espírita, o meu mentor já foi da religião espírita quando encarnado. Não. Até porque a religião é uma criação humana, né? No plano espiritual não faz diferença. Então, o que acontece é sintonia, né? São espíritos amigos que vêm para nos ajudar, que pensam muito parecido com a gente. Isso aí, Kátia. Diga-me o que pensar, que te direi com quem andas, né? Como a gente pensa é quem a gente atrai. A gente discute muito isso lá na Casa do Caminho. Márcia está até aqui hoje assistindo a palestra, a gente fala bastante isso. Quando a gente começa a estudar mais, a entrar mais no espiritismo, você às vezes vai mudando de grupos de amigos. Então, os grupos de pessoas que você se relacionava vai se transformando, não porque alguém virou mal e você é bonzinho, não. Mas é porque a sintonia vai mudando. Então, as suas prioridades não são as mesmas que eram antes. Então, você começa a tratar de conversas diferentes do que a gente fazia antes. Né? Antes falava-se muito de coisas materiais, hoje eu prezo mais, sei lá, pela natureza, pela caridade. E aí não encaixa mais a conversa com determinados grupos de pessoas. A mesma coisa, o mentor, se eu estiver conectado com o bem, aí o meu mentor vai estar bem próximo de mim e eu vou conseguir escutá-lo, né, percebê-lo. E se eu não estiver conectado no bem, se eu resolver me entregar para as drogas, para a criminalidade, o meu mentor vai estar ali me esperando, me aguardando. Mas aí ele fala, ele chega até mim, mas eu já não consigo mais percebê-lo. Isso aí, Márcia, a sintonia é da nossa responsabilidade. Não é o mentor que vai me influenciar, me tornar bom. É eu ser bom, é que eu vou conseguir ouvir, perceber e receber a intuição do meu mentor. Então, uma última característica dos mentores é que eles se jubilam quando nós vencemos um defeito e não podem ser considerados responsáveis pelas nossas quedas. Tá? A gente, às vezes, poderia pensar, será que o meu mentor vai ficar preocupado porque eu errei? Não, ele vai ficar triste, desapontado, mas não culpado. Isso aí. José botou
A egrégora não identifica o espírito. Doutor Bezerra, de várias formas, dependendo da necessidade do momento, exatamente. O espírito, na verdade, essa chegada do espírito mostrando um rosto, uma roupa, ela é completamente desnecessária, né? O que vale muito é a energia que vem. Então você sente que é seu mentor, às vezes, percebe aquele envolvimento. Então o Dr. Bezerra, quando precisa, ele se mostra como o Dr. Bezerra para algum médium vidente, mas ou fala, né, numa psicofonia, ele vai usar aquele linguajar que ele era característico quando estava encarnado. Mas isso depende do momento, depende da necessidade. Às vezes ele poderia chegar somente, sei lá, para Chico ou para algum outro espírito que estava encarnado. É o Dr. Bezerra, mas ele não se mostra exatamente daquela forma que foi quando estava encarnado. Ele vem, faz a ação dele, independente da aparência dele. Ele usa a linguagem universal do espiritismo, né, da espiritualidade, que é o amor, através do pensamento. Então, a energia com amor pelo pensamento chega, e aí a gente acolhe ou não, independente da aparência daquele espírito. Tem muita gente que quer saber quem é meu mentor, qual é o nome, o que ele foi, será que ele foi um religioso importante lá na época das cruzadas? Qual a diferença que faz, gente? Ele é um espírito amigo que está do nosso lado para ir junto com a gente nessa caminhada. E o contato com esse mentor, com o nosso mentor, não tem características especiais. A gente não precisa chamá-lo pelo nome, a gente não precisa vê-lo para ter certeza, mas essa sensação, né, que ele está presente, muitos de nós temos através da mediunidade, porque a mediunidade é uma característica natural de todo ser encarnado, todo espírito encarnado. É possível a gente perceber a presença e até se comunicar em determinados momentos com os espíritos desencarnados, e o médium é aquele que faz isso com mais frequência, com mais intensidade, ou porque é uma característica nata do indivíduo, ou porque ele treinou, né? Ele fez um curso, se aprofundou, ele pode ir ampliando essa capacidade mediúnica. Então, não importa quem é o nosso mentor, qual é o nome, quem ele foi, mas o importa é quem nós somos, como nós agimos no dia a dia, qual é o nosso desejo central, porque é isso que determina quem que vai nos acompanhar. Então, por mais valorosa que seja a mentoria que a gente recebe, de nada adianta se estamos incapazes de estabelecer um saudável contato com o nosso espírito protetor em razão do nosso comportamento ruim. Então, eu tenho um baita de um mentor, ele é um espírito altamente bondoso, mas está lá do meu lado e eu não escuto. Por quê? Porque eu escolhi agora nessa vida agir caluniando os outros, agir de modo revoltado, reclamando de tudo, né, reclamando de Deus. Então eu não estabeleço mais essa sintonia necessária para receber as informações. Isso, gente, é igualzinho numa aula, né? O professor está lá falando. Você não presta atenção nele, não adianta o que ele fala. A fala dele pode ser a mais didática possível, mas eu não estou prestando atenção nele, não estou ouvindo. Aí depois eu falo, não entendi nada daquela matéria. Na verdade, a gente não prestou atenção, não ouviu. Então, o mentor, por melhor que seja, por mais evoluído que ele seja, depende de eu querer ouvi-lo ou não. Né? Existem algumas medidas que favorecem o contato da gente com o nosso mentor. A prece rogativa. O que é a prece rogativa? Aquela que vem de dentro, com sentimento. Então, quando a gente está em um momento de apuro, pedir uma oração simples, que vem do coração mesmo, o mentor chega rápido e às vezes consegue um contato maior com a gente. Então, nos momentos de sofrimento grandes, a gente consegue um contato mais intenso com o nosso mentor. Uma outra prática que ajuda é a meditação. Tem muita gente que faz a meditação e consegue perceber a presença do seu mentor. Qualquer tipo de meditação, somente com uma música e fazendo um auto-relaxamento, yoga, algumas práticas de meditação mesmo, qualquer uma que você se concentre e permita
a presença do seu mentor, permita sentir aquela presença, o que ele quer trazer para a gente. Muitas das nossas dúvidas, às vezes, são respondidas com essas práticas, porque o mentor chega, eu acolho, escuto, percebo, e aí, dali um tempo, eu consigo uma resposta para meu grande problema. Outra coisa que facilita o contato com os mentores é a nossa evolução moral. Quanto mais a gente melhora a nossa moral, a nossa prática no bem diária, mais fácil eu vou perceber o meu mentor. E outra tática boa é a educação na mediunidade. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo sobre a mediunidade e mais eu consigo controlá-la de modo positivo. Que existem alguns médiums que são ostensivos, mas que não estudam a mediunidade, não se dedicam a fazer, atuar com a mediunidade no local protegido, adequado, e aí acaba que pode favorecer a ação ou a influenciação de espíritos mal intencionados. Então a gente está com a educação mediúnica, que é estudo mesmo, é ler livro, fazer curso, ouvir palestra e se dedicar a nos melhorar, aí a nossa mediunidade fica em equilíbrio, e estando em equilíbrio, a gente tem esse contato maior com o nosso mentor. Então agora, para a gente ilustrar bem essa ação dos mentores na nossa vida, eu trouxe aqui para a gente conversar, para a gente discutir a ação de Emmanuel na vida de Chico Xavier. Né? É uma das mais conhecidas e explícitas relações entre mentor espiritual e o seu tutelado. Né? Chico falava muito de Emmanuel, contava os momentos que teve com ele, né? As orientações que ele passava, e às vezes até de modo engraçado, tem uma das passagens dele, que essa mentoria que o Emmanuel fazia, ela era carregada de muito carinho, de severidade e diversos puxões de orelha mesmo no Chico, para manter ele pleno na missão que ele tinha. A missão do Chico era uma missão apostolar, né? Chico veio para enriquecer ainda mais o conhecimento do Espiritismo, espalhar mais ainda o que o Espiritismo nos trouxe. Então, as revelações vieram com Moisés, inicialmente, Jesus, que trouxe as leis, né, as leis divinas, no vocabulário para a época. Jesus veio mostrar que as leis deveriam ser aplicadas com amor, e perto da sua crucificação, ele disse que mandaria um consolador prometido que duraria séculos e séculos, estaria com a gente. E a gente achando que ia vir uma pessoa, veio o Espiritismo. Né? O Espiritismo, com toda a sua obra, seu conhecimento escrito, vai durar por muitos séculos aí, nos orientando de como devemos seguir. E Chico veio para dar mais simplicidade e mais explicação a respeito de toda a informação que o Espiritismo trouxe. E aí, para que isso acontecesse, né, Emmanuel era um mentor de alta evolução, né, de alta moral, mas que andava com Chico já várias encarnações. Né, e em diversos momentos teve puxão de orelha. Teve uma passagem que o Chico está no avião, de uma viagem, não sei se é de Uberlândia para Belo Horizonte, não lembro exatamente o voo, mas no voo o avião começou a apresentar turbulência e balançava muito, e o Chico ficou apavorado e começou a gritar: ai meu Deus, eu não quero morrer, ai meu Deus, eu não quero morrer. Começou a fazer uma oração em voz alta, e aí Emmanuel aparece para ele, fala: que isso, Chico? Controle-se. Ele falou: mas eu não quero morrer agora, eu não quero morrer agora. Ele falou: mas controle-se, você já sabe de tudo, você sabe que se for o momento do seu desencarne, você volta para a pátria espiritual, né, que é a vida certa, é a nossa vida real, e você está dando esse escândalo todo, mas eu não quero agora, eu não quero. Aí ele falou, então, aí ele ficou de modo mais severo, falou: então se você acha que vai morrer, pelo menos morra com classe, com educação. Para de dar esse chilique aí que você está fazendo. E isso era necessário porque em determinados momentos, quem tem uma missão grande, né, vai passar por dificuldades grandes também. Então, o mentor sendo
tendo essa responsabilidade de levar um conhecimento avante, às vezes tem que dar uma apertada aí no cinto, né? O primeiro encontro entre Emmanuel e Chico aconteceu em 1927. Chico tinha 17 anos e ele teve a visão de um jovem majestoso, brilhante e tinha vestes como se fosse de um sacerdote. Mas o início dos trabalhos mediúnicos para valer entre Emmanuel e Chico só começou em 1931, 4 anos depois, quando Chico já tinha uma maturidade espiritual maior, né? Aí ele começou a estudar, aprender, e aí Emmanuel resolveu atuar verdadeiramente no trabalho mediúnico. E o término dessa mentoria de Emmanuel por Chico talvez tenha acontecido no ano de 2000, porque pelo relato tem uma amiga de Chico, no livro que traz a bibliografia dele, a Susana Maia Mouzinho. Ela relata que Emmanuel reencarnou por volta do ano de 2000. Então, aí, se ele reencarnou, não dava mais para ele ser o tutor do Chico, né? E dizem, não sabemos ainda, né, que agora inverteu. O Chico está auxiliando Emmanuel nessa encarnação. E aí, nesse livro, né, que traz a bibliografia do Chico, tem lá descrito o diálogo inicial entre os dois, para começar a missão. Então, ele viu a primeira vez o Emmanuel em 1917, e começou, em 27, desculpa, e começou o trabalho em 1931. E aí, o diálogo era assim, Emmanuel falou, Chico, você está disposto a trabalhar na mediunidade? Ele responde, sim, estou, se os bons espíritos não me abandonarem. E aí Emmanuel fala, você nunca estará desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce muito no bem. E aí Chico retruca, você acha que eu tenho condições de aceitar esse compromisso? Emmanuel responde, perfeitamente, desde que honre os 3 pontos básicos para o serviço da mediunidade. Qual é o primeiro ponto? Chico pergunta. Aí Emmanuel responde, disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, claro. Temos algo a realizar. Temos 30 livros a começar. Então já foi logo de supetão, dando uma missão pesada para Chico, né? 30 livros. E a partir de então, a parceria espiritual entre eles deu origem a mais de 110 livros de autoria de Emmanuel, psicografados pelo Chico. E os livros são das mais diversas gêneros literários aí. Tem aconselhamento espiritual, tem cartas, tem romances históricos e são obras traduzidas para diversos idiomas. Então essa missão do Chico, além da consoladora de várias pessoas que chegavam até ele, de intensificar a ideia da caridade, como é importante, da simplicidade, de mostrar o conhecimento espírita de modo mais simples, né? Teve também essa vertente de levar o conhecimento espírita mais longe. São 110 livros só de Emmanuel, autoria de Emmanuel. E na obra toda de Chico tem mais de 300, se eu não me engano. E espalhar isso aí não só no Brasil, né? No mundo todo. Então, é uma missão realmente pesada que precisava ter uma mentoria, um acompanhamento de um espírito de alta envergadura moral, né? E Emmanuel, em um determinado momento da vida de Chico, fala o seguinte, eu tenho seguido sempre os teus passos, e só hoje me vês, na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda do século. Então mostra que essa amizade dos dois, essa união dos dois, vem de longas eras, né? O mesmo acontece entre nós e os nossos mentores, né? Talvez a gente tenha hoje um mentor que começou agora, a gente pode até brincar com o mentor principiante, imagina. Mas geralmente essa companhia, ela já vem de longas datas, né? De outras encarnações. Às vezes vivemos encarnações juntos, cometemos erros juntos, só que esse espírito nosso mentor agora já evoluiu mais rápido, já aprendeu mais rápido.
E aí agora ele está aqui para me ajudar, me conduzir, né? Me orientar. Então, ainda é um espírito com dificuldades, com erros a serem resgatados. Vejam que Emmanuel, um espírito de alta envergadura, reencarnou, provavelmente com uma missão também, né? Mas talvez tenha algum detalhe que ele precise ainda corrigir na caminhada dele, e aí ele vem aproveitar a encarnação para ter uma missão de importância, né? E talvez também, quem sabe, resgatar algum erro que ficou para trás. Então, a gente aproveitar essa vida agora para se melhorar é importante. Quando a gente achar assim, pô, tô sozinho, ninguém gosta de mim, né? Quando começa a tristeza a bater na gente, tá tudo errado e tal. Lembremos que existe um grupo de espíritos que brigou, que trabalhou para a gente estar aqui hoje. Tem um grupo de espíritos que fez o nosso mapa genético antes da gente encarnar. Teve um grupo de espíritos que escolheu o espermatozoide, o óvulo da nosso pai e mãe para serem fecundados, né? Que nos acompanhou durante a gravidez, para que a gravidez tivesse uma evolução boa. Em cada momento da nossa vida de dificuldade e de alegria, tem um mentor nos ajudando. Então, quando a gente desvalorizar a nossa vida, tomando condutas erradas, se entregando para a criminalidade, se entregando para drogas, né? Mantendo os nossos pensamentos em áreas ruins, lembremos que, além do nosso esforço aqui, tem alguns espíritos que estão torcendo por nós. Isso aí, Tony, a gente não está sozinho, eles sempre acompanham a gente, tanto nas carências, né? E também nos momentos que a gente tem a satisfação de acertar. E essa satisfação vai se espalhar para ele também, para o nosso mentor, ou para a nossa mentora, e para o grupo que está torcendo para a gente. Na nossa família espiritual, tem espíritos desencarnados que estão lá torcendo para a gente. Né? É igual aqui, a fulano formou, aí a família toda pega o carro, vai, se instala num hotel, compra roupa bonita para ver a formatura daquele familiar. Né? Fulano conseguiu emprego, todo mundo está vibrando. Então, o nosso mentor e os amigos espirituais que nos cercam também estão aí na torcida por nós. Então, quando a gente tropeçar, é humano, podemos errar, mas vamos nos esforçar para tentar não repetir aquele erro, né? E vamos aproveitar essa grande ajuda que nós temos, que é a presença do nosso mentor. Então, o que Chico poderia dizer para a gente? Na minha cabeça veio o que ele poderia nos dizer. Provavelmente ele nos diria que a relação entre nós e os nossos mentores é construída plena de amor. Mas é preciso fazer jus a essa ajuda que a gente recebe com o quê? Disciplina. Disciplina e disciplina, claro. Então, já que a gente abraçou o Espiritismo, vamos mergulhar nisso aí para a gente conseguir evoluir o máximo que a gente puder, né? E aproveitar de verdade essa ferramenta que Deus nos deu, que é a presença dos nossos mentores. E nos momentos de dor, de dificuldade, que a gente lembre, ele está ali do nosso lado, está sempre nos acolhendo. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Se tiver alguma pergunta, a gente fica aberto para conversar. Obrigada, Carlos Alexandre, excelente palestra. Tem alguns comentários aqui sobre a sua palestra, só para a gente ver rapidinho, né? A Grace, falando da importância do tema, né? Exatamente, Gleice. A gente combinou, né? Antes de reencarnar, a gente aceitou, ele aceitou a missão e a gente também, ó, vamos lá, mentor, me ajuda que eu vou dar o meu máximo, né? Então, assim, a gente pode errar, tudo bem, mas se a gente se esforçar para não errar, é um agradecimento para o mentor, né? Porque a gente combinou tudo. E aí, quando a gente vem, que ele está aqui nos ajudando, tentando nos mostrar o caminho, a gente simplesmente ignorar que ele existe, né? Então, já que combinamos, vamos fazer jus a essa ajuda aí, essa combinação inicial. Tem uma frase que tem lá na Casa do Caminho que eu gosto muito,
quando a gente faz a reunião presencial, tem uma folhinha, assim, um cartazinho que diz assim, qual é, a maior tristeza de um espírito que ele possa ter, né, que qualquer indivíduo possa ter, é que quando ele desencarna, ele percebeu o tempo que ele perdeu, né, o que ele podia ter feito de certo, ter feito a missão correta, aproveitado a encarnação, mas se ele chega no plano espiritual e olha para trás e vê que desperdiçou o tempo, isso dá uma tristeza profunda. É a mesma, né? Acontece não na mesma intensidade, mas o mentor também vai ficar decepcionado, porque ele sempre está na torcida por nós. Exatamente, né? Então, vários comentários aqui, a gente teve um público bom, né? Vários comentários parabenizando, o tema é muito esclarecedor. Então, em nome da Casa Espírita Suave Caminho, nós agradecemos, né, você ter feito essa palestra para a gente. Você possa fazer outras, né, sobre outros assuntos, foi muito bom. Bem, nós vamos então passar agora para o momento de indicação de um livro espírita, né, para incentivar o pessoal a continuar estudando, né, sobre a doutrina, sobre os ensinamentos. E, por coincidência ou não, eu trouxe aqui um livro que foi o mesmo que eu li na página inicial, né, que é o livro, deixa eu ver se eu consigo mostrar, No Portal da Luz, que é uma coleção Luz de Emmanuel, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para descrever esse livrinho, né, esse livro, que o meu é pequeno, eu vou usar as próprias palavras de Emmanuel. Aqui atrás, né, Emmanuel fala assim: um pequeno mostruário de ideias em torno dos princípios espíritas. Então, é exatamente isso. Né? É um livro para você ficar ali do ladinho na sua cabeceira da cama ou perto da sua mesa de trabalho, e de vez em quando você abrir ao acaso, né? Acaso para nós, e vem sempre uma mensagem muito esclarecedora, né, de Emmanuel, falando de várias coisas, de várias dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, né? Então, ele fala de dificuldades com familiares, dificuldades com a mediunidade, como até o Carlos Alexandre falou, que a gente precisa estudar para educar a nossa mediunidade, né? Conseguir lidar melhor. Então, fala da parte psicológica que a gente precisa se equilibrar. Então, é um livro que eu recomendo aí para a gente poder ter em mãos, né? Ele é o meu livro de bolso, assim, que anda comigo. Já anotei aqui. É muito bom. As mensagens são muito esclarecedoras e muito confortantes para a gente, principalmente nos momentos de angústia, né? Que a gente precisa de uma mensagem de um espírito tão iluminado quanto Emmanuel, ele vem nos auxiliar. Bem, lembrando, né, que a Casa Espírita, a Suave Caminho, continua com os trabalhos de assistência social. Então, aqueles que puderem fazer doações de alimentos não perecíveis. A gente tem lá 2 tarefeiros que ficam nas terças e quintas-feiras, se eu não me engano, no horário de 16 até as 18, 17h30, 18 horas, recolhendo as doações. Então, aqueles que puderem ajudar, nós agradecemos. E nós vamos passar, então, a palavra para o Carlos Alexandre, para que ele possa fazer a nossa prece de encerramento. Novamente, agradeço a sua participação, Carlos, que você possa vir mais vezes fazer palestras para a gente. Muito obrigada, sim, pela presença. Deus Pai de amor, Jesus, mestre querido, mentores da Casa Suave Caminho, nossos mentores. Estamos aqui hoje para agradecer todo esse carinho, Pai, que o Senhor tem por nós, nos dando essa possibilidade de termos espíritos amigos ao nosso lado. E pedimos desculpas, mentores queridos, nos momentos que não os ouvimos, nos momentos que não temos capacidade de percebê-los, por ignorância nossa, por ainda teimosia em traçar caminhos errados. E fica aqui o nosso agradecimento por tanta amizade, tanta perseverança em nos mostrar o caminho correto, de estar ao nosso lado, de nos acolher no retorno à pátria espiritual, de nos consolar nos nossos momentos de dificuldade. Então, o que pedimos hoje é perdão pelos momentos de esquecimento, da sua presença ao nosso lado e agradecimento por essa incrível ação que vocês têm com todos nós. E peço, Pai, forças
para que a gente continue na nossa caminhada, tentando ser cada dia melhor do que fomos ontem, cada dia com uma menor quantidade de defeitos, cada dia quitando mais os nossos débitos, para que a gente possa realmente ascender na nossa escalada evolutiva. E, mais uma vez, agradecemos por tanto amor, por tanto cuidado conosco. Que a nossa semana possa ser produtiva em oportunidades de fazer o bem e que possamos perceber ainda mais a presença desses incríveis mentores espirituais que estão a nos aconselhar durante o caminho. Muito obrigado por tudo, Pai. Fique conosco, agora, hoje, sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, obrigada a todos pela participação, uma semana iluminada e uma boa noite, né? O restinho de domingo aí para todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, Carlos. Um abraço.